Grande Maurício, Fala, Rendas. tudo bem, E aí, querido? tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Vamos aqui nesse final de tarde, né, conversar um pouquinho. Sobre O- um tema o- maravilhoso e pouco explorado, que é a proteção de dados e bioética. Poucas pessoas vamos, analisaram esse tema aqui no Brasil e acho que é interessante falarmos dele, acho bem propício para apresentar para o pessoal a complexidade, né? Quando nós misturamos duas coisas complexas e com profundamente certeza, contemporâneas. vamos ultrapassar essa fronteira aqui, Salvador-São Paulo, e essa fronteira de temas também, né? Sim, coisa boa essa Aí, leitura. exatamente. As vantagens da tecnologia, né? Por mais que ela traga alguns problemas, mas traz também vantagens. Depende muito mais de como é que a gente usa, né? Me parece. Repare só, pessoal, antes de começar, acho que a maior parte aqui me conhece, ou conhece o Henderson, ou conhece os dois, né? Mas vou fazer uma breve apresentação. Meu nome é Maurício Requião e eu sou sou doutor em Direito e sou professor de Direito na UFBA, tá? O Henderson também é professor de Direito, né? É doutor em Direito e doutor em Bioética, e no momento ele é presidente da Comissão Especial de Bioética do Conselho Federal da OAB. É esse mesmo o nome, Henderson, da É esse comissão? mesmo nome. Fiquei na dúvida, Aham. mas tá certinho. E hoje, como vocês devem ter visto lá no cartazinho, né, no folderzinho, pelo menos a maior parte deve ter visto, a nossa proposta aqui qual é? Nossa proposta aqui é discutir uma categoria específica de dados pessoais, que são chamados dados pessoais sensíveis, e sinalizar um pouco também como é que se dá o diálogo entre esse tema, né, de proteção dos dados pessoais sensíveis e da bioética, tá? Eu, Henderson, assim, embora eu encare esse momento aqui como um momento de alguma forma de comunicação de pesquisa, mas principalmente depois da última live, eu já vinha com essa ideia, mas principalmente depois de ver realmente na última live, eu noto que o público que entra aqui para assistir não é só público do direito, né? Uhum. Tem estudante de direito ou profissional do direito que tem contato já com o tema, ou que é do direito, mas não tem contato com o tema. Mas tem também muita gente que entra aqui porque acha que é um assunto importante, um assunto interessante e quer conhecer mais, quer saber mais a respeito. De modo que eu acho interessante a gente sempre, nessa nossa comunicação aqui, ok, apresentar algo tecnicamente profundo, mas que comunique, né? Que Uhum. comunique. Tanto que eu vou começar retrocedendo um pouquinho de coisas, para falar um pouquinho de coisas que na última live eu até já falei, mas que pode ser que tenha algumas pessoas que não tenham visto e que fiquem meio perdidas se não tiverem acesso a esse vocabulário antes de ter visto aqui. Né? Então, eu vou, Henderson, começar falando um pouquinho sobre proteção de dados pessoais, tá? E dados pessoais sensíveis, meio que uma formação de vocabulário, né? Uma contextualização. E aí eu passo para você poder fazer um pouco dessa correlação com a bioética. E a gente vai nesse bate-bola aqui, que eu acho que é o modo como funciona mais interessante, né? Com essa troca, ao invés de ser uma fala longa, enfim, de alguém, Uhum. tá? Bom, então, gente, vejam só. O tema aqui, como eu disse logo no início, é trabalhar o quê? Proteção de dados pessoais sensíveis e a relação disso com a bioética, especialmente nesses tempos da pandemia. Não estou dizendo que essa relação só é possível agora. Essa relação é possível sempre. Só que no momento que a gente vive, a gravidade da situação que a gente vem vivendo, essa relação se torna ainda mais importante, né? Essa relação se torna mais necessária de ser explorada. Então, primeiro, vejam só, o que é dado pessoal? Eu já comentei aqui na outra oportunidade que nós temos uma lei, né, que é a Lei 13.709/2018, conhecida como LGPD.
né, que é Lei Geral de Proteção de Dados. Então, se você nunca ouviu falar, mas tem curiosidade, bota aí no Google LGPD, Planalto, que aí já vai direto para o site do Planalto, onde você vai ter acesso à lei na íntegra. Tá? Essa lei, que está numa novela para entrar em vigor, né, cada hora é um vai e vem diferente, o STF se manifestando também, enfim. Não quero entrar nessa celeuma agora. Mas essa lei, ela traz lá uma definição do que seria dado pessoal. No artigo 5º, inciso 1, ela fala assim, dado pessoal é o quê? Informação relacionada à pessoa natural, identificada ou identificável. Ou seja, qualquer informação que se possa vincular com você é um dado pessoal. Então, sei lá, seu CPF é um dado pessoal, mas saber o que você compra na Amazon também é um dado pessoal. Né? Assim como saber também, para a gente ir avançando um pouquinho, assim como também saber, por exemplo, que remédios você consome é um dado pessoal. E os dados pessoais, né, um diálogo próximo daquele diálogo que a gente tem com a privacidade, com a ideia da vida privada, da intimidade, os dados pessoais, eles precisam ali de uma proteção também. Tá? Só que dentre os vários dados pessoais que nós temos, há uma sinalização de que alguns desses dados pessoais precisariam de uma proteção ainda maior, que são justamente esses chamados dados pessoais sensíveis. Né? Aí você pode me perguntar, o que seriam esses dados pessoais sensíveis? Veja só, a LGPD, ela não traz uma definição do que seriam dados pessoais sensíveis, certo? O que ela faz é apresentar uma lista. Ela fala assim, ó, são dados pessoais sensíveis, esses, tá? Essa lista, gente, também está nesse mesmo artigo 5º, no inciso 2, que fala assim, ó, dado pessoal sensível, o que é? Dado pessoal sobre origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato, organização de caráter religioso, filosófico ou político, dado referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico, quando vinculado a uma pessoa natural. Então vocês veem que tem uma série de dados que podem ser tratados como sendo dados pessoais sensíveis. Alguns deles dialogam com a bioética, outros não. Né? Mas notem que eles são considerados pessoas sensíveis justamente pelo caráter de fundamentalidade desses direitos em questão. Se você for olhar, por exemplo, a GDPR, que é General Data Protection Regulation, que é a LGPD da União Europeia, certo? Ela, no preâmbulo, ela destaca justamente isso. Ela fala assim, ó, que é dado pessoal sensível aqueles dados que sejam especialmente sensíveis do ponto de vista dos direitos e liberdades fundamentais, dado que o contexto do tratamento desses dados poderá implicar riscos significativos para direitos e liberdades fundamentais. Então vejam que o ponto é que esses chamados dados pessoais sensíveis, eles podem, se revelados, se utilizados de uma maneira indevida, eles podem trazer um prejuízo para a pessoa titular desses dados ainda maior. Né? Imagine, por exemplo, um país que tenha alguma espécie de guerra étnica e que saber que você é de uma etnia ou de outra possa significar você ser assassinado. Né? Ou um país em que haja uma perseguição religiosa a uma pessoa de determinada religião e o fato de ela seguir essa religião possa também trazer um risco para ela ou um preconceito contra ela. Né? Então, vejam que as dimensões são várias. Né? São várias. E, como eu estava falando agora há pouco, é algo que não está presente só na nossa legislação. Certo? Essa divisão de dados pessoais, né? Nessa subdivisão de dados pessoais sensíveis, embora não necessariamente com esse nome,
certo? Que na GDPR até cita, mas na hora que vai legislar mesmo, que aparece lá no artigo 9º, o nome é Tratamento de Categorias Especiais de Dados Pessoais. Então, ela chama de categorias especiais de dados pessoais, o que aqui nós chamamos de dados pessoais sensíveis. Mas o fato é que há um reconhecimento que determinados dados podem, se revelados, trazer uma possibilidade de risco, uma possibilidade de lesão aos direitos daquela pessoa, que é uma possibilidade maior, não somente em volume, mas em fundamentalidade, né, em gravidade, do que outros dados. Né? Porque uma coisa é, como está dizendo no início, alguém saber que meu CPF é X, e outra coisa é alguém saber informações, por exemplo, sobre meu estado de saúde, né? Ou sobre minha vida sexual, como está lá na LGPD, ou sobre um dado genético ou biométrico meu. Mas biométrico, gente, coisas como impressão digital, dados físicos, tá? É mais ou menos por aí da biométrico. Então, e nesses pontos, né, que eu estava citando aqui agora, especialmente, de saúde, vida sexual, genético e biométrico, eu acho que são, Henderson, me corrija se estiver faltando alguma coisa, mas eu acho que são os pontos em que mais se forma esse diálogo com a bioética. Né? Sim. Aí, depois dessa breve introdução aqui, eu queria te devolver a palavra para ver o que é que você acha, né? O que é que você gostaria de acrescentar sobre a bioética em geral também, né? Como eu falei, acho que é uma oportunidade de a gente conversar e trazer para o público em geral informações que às vezes não estão tão acessíveis, tá certo? Claro. Bom, eu começo agradecendo o convite, Maurício, para esse diálogo. Eu acho que a gente conversa tanto de tanta coisa e essa foi uma conversa que bom que ela está ocorrendo em público. E eu agradeço também a todo mundo que está nos assistindo aqui, para poder trazer alguns pontos em que a bioética tem interesse na Lei Geral de Proteção de Dados, aliás, na proteção de dados. Né? E eu digo na proteção de dados e não na Lei Geral de Proteção de Dados, porque eu acredito que aqui nós temos um fenômeno interessante, Maurício. Nós reconhecemos os direitos fundamentais progressivamente. Então, muito embora não esteja ainda na Constituição talhado que a proteção de dados é um direito fundamental do cidadão, dentro do inciso 10º do artigo 5º, que fala do direito à privacidade, ali está o fundamento da proteção de dados. Então, é claro que conforme nós vamos nos civilizando, nós vamos reconhecendo novos direitos. Então, da mesma forma como eu reconheço o direito a não sentir dor como um direito fundamental dentro do direito fundamental à saúde. A proteção de dados é um direito fundamental e tem todo o embasamento constitucional a despeito da legislação que instrumentaliza essa proteção. E dito isso, eu queria também Inclusive, Henderson, me permita, inclusive, muito no sentido que você está falando, a gente já tem hoje, tem nesse momento tramitando uma emenda constitucional, né? A emenda constitucional 17, Exato. que é justamente vai no sentido do que você estava falando agora, que é de incluir proteção de dados pessoais como direito fundamental. Né? Te interrompi, mas foi que veio logo aquela lembrança, eu falei, não, acho que eu deixar passar. Porque eu tava com isso assim na cabeça, eu sei que tem, mas qual que é o número, né? Que bom que você falou, que eu não estou com o notebook aqui. E aí, e com isso, Maurício, eu queria começar dizendo que nós temos aqui, ainda no âmbito do direito constitucional, antes de entrar na bioética, uma vedação ao retrocesso. Então, ainda que esteja nessa celema de prorroga ou não prorroga a vigência da LGPD, eu acredito que a proteção de dados ela já deve existir, ainda que não se saiba exato, não tenha toda uma instrumentalização, não tenha uma autoridade nacional de proteção de dados. No mesmo sentido de explicar para quem nos escuta sobre bioética, eu vou fazer uma rápida introdução sobre o que é a bioética em si. Que, às vezes, para muitos que nos escutam, é um tema novo. Aliás, é uma área de conhecimento nova na sociedade. Ela surge enquanto uma área de conhecimento na década de 70,
quando ela é formulada a palavra bioética. É claro que ela foi formulada pela primeira vez em 27, no pré-nazismo da Alemanha, e por isso mesmo foi abafado, por causa do nazismo. Mas ela ressurge nos Estados Unidos após abusos de pesquisas científicas. Várias pesquisas científicas chamaram atenção e começaram a mexer com a opinião pública, normalmente porque lidava com pessoas, com grupos vulneráveis e com, inclusive, fomento do governo norte-americano para essas pesquisas. Então, com isso, a Van Rensselaer-Potter vai falar que precisamos criar uma ponte para o futuro, uma ponte de diálogo entre as ciências da saúde, as ciências biológicas, com as ciências humanas, filosofia, direito, história. E então o direito é convidado a participar disso. A bioética, portanto, ela se preocupa com todos os aspectos éticos e jurídicos, de regulamentação ou de pesquisa, de indagação, de todos os potenciais conflitos ou de potenciais vulnerabilidades decorrentes da tecnologia no domínio da vida. Então, por exemplo, graças à tecnologia, hoje eu consigo manter uma pessoa viva indeterminadamente. Até que não tenha mais 1 centímetro cúbico de força no corpo dela, a gente consegue manter artificialmente. E a isso a bioética vai olhar para essa situação e vai dizer, vai descrever, pesquisar, e dizer, isso se chama distanásia. E quando eu antecipo a morte, porque a vida continuaria, mas ela continuaria de uma forma indigna, a bioética vai estudar esse fenômeno, vai estudar a dignidade, vai estudar o que é o sofrimento, a dor, e vai chamar isso de eutanásia. Ela começa pesquisando, a primeira coisa que a bioética vai estar vinculada é justamente com pesquisas com seres humanos. Então, normalmente no que diz respeito a questões de saúde, logo depois com genética e vários outros pontos, de modo que hoje a bioética está muito consolidada e ela é indispensável em todo lugar sério e civilizado. O Brasil ainda está caminhando, embora tenha uma consolidação de corpo doutrinário, de pesquisadores sérios, de programas de pós-graduações fortes de todo tipo, ainda é um grande desconhecido, né, do mundo, o que é aqui no Brasil, que é a bioética, como que ela articula com o direito, como ela contribui com o direito e como se inclusive advoga em bioética. Vamos entrar agora aqui no que diz respeito a pontos sensíveis da bioética, no que diz respeito à proteção de dados pessoais. Eu separei aqui algumas coisas e eu queria deixar para o grande finale o nosso debate sobre a proteção de dados, bioética e Covid-19. Mas começando, acho que justamente também conforme se forma a bioética, o primeiro ponto que a bioética necessita de um diálogo maior com a proteção de dados diz respeito à pesquisa clínica com seres humanos. Isso porque, num estudo científico com seres humanos, Maurício, é levantado todos os dados da pessoa para saber o que é variável ou não no resultado daquela pesquisa. E esses dados, eles passam pelas mãos de muitas pessoas. Ele vai passar pelo centro de pesquisa, que é a linha de frente onde levanta os dados, onde realiza a pesquisa, vai passar pelo patrocinador daquela pesquisa, vai passar pela organização representativa para a pesquisa clínica, que é a indústria farmacêutica, por exemplo. Vai passar pelo comitê de ética em pesquisa, que vai analisar se aquela pesquisa é ética ou não, se pode prosseguir ou não. Vai passar pelo laboratório central, que coordena todos os multicentros dessa pesquisa, vai passar, inclusive, pela Anvisa, quando for aprovar o remédio ou o tratamento, e ainda vai ficar armazenado na plataforma Brasil do Conselho Nacional de Ética em Pesquisa, o CONEP. Então, observa que eu mencionei aqui 7 etapas por onde esses dados vão transitar. Mesmo quando a gente está falando agora de, nossa, nós temos que descobrir a cura para o Covid-19, isso tem que ser para ontem, e tem todo um protocolo de descoberta da pesquisa de, ok, testamos aqui em cobaias, agora vamos para seres humanos saudáveis, depois para seres humanos infectados, e daí em diante. Esses dados transitarão por inúmeras mãos. E aí vem o ponto da aplicação da proteção de dados. Como é que se protegerá esses dados aqui? Então veja que talvez quem possa ser responsabilizado pela anonimização dos dados seja aquele que primeiro coloca a mão neles, o centro de pesquisa. Mas aí nós temos um problema também, e isso é uma característica muito interessante da pesquisa com seres humanos no Brasil, de que toda pesquisa com seres humanos no Brasil, ao ter um resultado final,
este ser humano que foi objeto de pesquisa, ele tem o direito a prosseguir com o tratamento. Então, é diferente de outros lugares do mundo. Então, ou seja, ainda que ele tenha recebido a substância que era paliativa, ou seja, não era a substância que estava sendo pesquisada, isso porque o exame, a pesquisa tem que ser randomizada, você não pode colocar todo mundo testando a substância, né? Você tem que ter, no Brasil não pode o placebo, então você utiliza a substância paliativa. Ainda que você estivesse na substância paliativa, ou seja, para você não foi iniciado o tratamento, você tem o direito a ter o tratamento que foi descoberto. Então, note que isso passou por 5 etapas clínicas, pelas 7 instâncias de avaliação desses dados. O primeiro é o responsável por anonimizá-lo, mas, uma vez descoberto o resultado, descoberto o tratamento, nós temos que devolver e responsabilizar aquele centro de pesquisa para que ele volte a sensibilizar os dados com todo o cuidado possível e chame aquela pessoa que não recebeu o tratamento, que estava no paliativo, ou mesmo que já estava com o tratamento iniciado, para dar prosseguimento, porque isso faz parte de um direito que ela possui. Henderson, me permita, só para esclarecer para o pessoal, a ideia de anonimizar, que Henderson falou agora há pouco, se alguém não sabe como é que funciona, é o seguinte: a ideia de anonimizar os dados é você pegar esses dados que estavam vinculados a uma pessoa, por exemplo, eu, Maurício, estou fazendo um tratamento, ou Henderson está fazendo um tratamento. Aí você pega esses dados e desvincula da pessoa, certo? É você pegar o dado e, em tese, que eu acho que é nessa linha que Henderson está indo aí, né? Em tese, desvincular os dados daquela pessoa. Ou seja, eu sei que a resposta do corpo para tal medicamento foi X, mas eu não sei quem foi essa pessoa que teve essa resposta X. Eu tenho os dados da pessoa, tenho os dados relativos à pessoa, mas como eles estão anonimizados, eles não seriam vinculáveis àquela pessoa, certo? Então, quando a Henderson está falando aí de, né, que é o primeiro que faz a anonimização, é nesse sentido, né, que é ali que você vai pegar e desvincular, realizar uma desvinculação, uma impossibilidade de identificação, pelo menos externamente e por alguns meios razoáveis, em relação daqueles dados de quem eles são, certo? Só porque o pessoal podia ter ouvido anonimizado aí e não ter ficado tão claro, não é? Quem não é da área, mas aí para poder esclarecer e a gente seguir adiante. E é interessante que neste ponto a União Europeia tem uma regulamentação específica, que é o Regimento 536 de 2014. Ele vai tratar especificamente disso, da proteção de dados na pesquisa clínica, algo que aqui no Brasil, mesmo com a existência da Lei Geral de Proteção de Dados, que ainda não está em vigor, é claro, a resolução que trata da ética em pesquisa com seres humanos não foi adaptada ainda. Estamos aguardando como é que será feito isso. É um ponto a ser discutido, né, de como vai ser. E mesmo tem um projeto de lei tramitando no Congresso, agora está na Câmara, que é o PL 7082 de 17, começou no Senado, já foi aprovado, está na Câmara, que trata do Sistema Nacional de Pesquisas Clínicas com Seres Humanos. Também, na lei, nada consta sobre a proteção de dados. E veja, de 2017, estava tramitando já a Lei Geral de Proteção de Dados ali. Já poderiam ter incluído ou ter se percebido, né, ter a perceber que as coisas deveriam dialogar. Um outro ponto que também é bastante tocante da Lei Geral de Proteção de Dados com a bioética diz respeito aos bancos de dados biológicos. Sejam eles genéticos, sejam eles qualquer outra natureza desses bancos de dados. Aqui no Brasil, nós tínhamos alguns bancos genéticos interessantes em psiquiatria. Então, o Instituto de Psiquiatria da USP é bastante antigo. Então, eles tinham traçados dados genéticos de famílias inteiras, geração atrás de geração, que continha alguma doença psiquiátrica. O que é interessante é que nunca foi feito nenhum termo de consentimento livre esclarecido, nunca foi pedido uma autorização ali e tudo mais. E aí não se podia, ficava travado o uso, atualmente, pela legislação atual, desses bancos de dados. A forma como isso foi resolvido foi muito interessante. Veio o novo Código de Ética Médica, que é a Resolução 2217 de 2018, e no artigo 101 autorizou que os médicos fizessem pesquisas com bancos de dados retroativos. Né? E, novamente, nada consta sobre a proteção de dados e qual o problema de autonomia aqui. Então, foi um
jeitinho aqui que deram em relação a isso. Mas para os bancos de dados que se criarão, isso aqui é absolutamente relevante, que no próprio termo de consentimento livre esclarecido, em que a pessoa consente de ser inclusa nesse banco de dados, precisará incluir também alguma coisa acerca da proteção de dados, né? Qual é a responsabilidade, quem se responsabilizará pela proteção desses dados. Nós temos, ineditamente aqui no Brasil, uma autorização plena para telemedicina, graças ao Covid-19, e esse é um dos aspectos que é muito marcante da pandemia para a bioética e proteção de dados. A telemedicina ela é debatida no mundo desde o encontro em Marrakech, da Organização Mundial de Saúde, e veja, de 99. E até então o Brasil só tinha uma previsão, uma resolução de 2002 do Conselho Federal de Medicina, do tipo, teremos telemedicina, não sei de como. Um dia, né? Um dia. Uma regulamentação muito ruim, muito ruim. Aí vem a resolução, o novo Código de Ética Médica, que eu citei ele há pouco, e diz, olha, pode acontecer teleconsulta, desde que já seja paciente e você tenha algum médico de apoio do outro lado. Né? Ou seja, ou então você rapidamente consiga estar junto ali para poder encontrar o paciente para poder resolver. Então, na verdade, só aliviou as situações cotidianas, em que você tem o telefone do seu médico e você liga e fala, tá vendo? Só isso. Então, autorizou isso, basicamente. Por conta da pandemia, veio a Lei 13.989, falando, olha, na ausência de uma manifestação do Conselho Federal de Medicina, eu, legislador, estou falando, pode fazer telemedicina. E aí pipocou telemedicina. Né? Então, vários hospitais já faziam, agora os planos de saúde já estão fazendo, o SUS está fazendo, e eu acho que isso é uma coisa que não dá para recolher o carro, não dá para, de repente, passado a pandemia, se Deus quiser em breve, o Conselho Federal de Medicina falou, gente, passou, já deu. Não, temos muito dinheiro envolvido aqui e tudo mais. E a telemedicina, ela pressupõe arquivamento de dados e transmissão de dados. E é uma coisa que o paciente, assim como o usuário de qualquer rede social, ele está preocupado em utilizar aquilo, ele não está preocupado com a repercussão da utilização daquilo. Por exemplo, você usa o Facebook para logar em tudo quanto é canto. Você usa o Facebook para poder acessar outras coisas e você usa o Facebook / Instagram para todas as suas atividades. Nós estamos aqui profissionalmente, academicamente, há o uso recreativo, tanto de coisa cuja meia dúzia de cliques vai dizer mais sobre nós do que várias consultas com um terapeuta. E isso pode ser utilizado. E nós não nos preocupamos, tem aqueles termos lá de consentimento, você concorda, você rola tudo e vai lá, ok, já quero utilizar. Na telemedicina, o paciente é um indivíduo vulnerável. Ele não está na telemedicina simplesmente porque ele tem mania de doença. Não, ele está ali porque é uma necessidade real. Ele quer ser tratado, ainda que seja uma mania, alguma hora será diagnosticado, mas ele está precisando de um médico com urgência. E, especialmente no caso em que nós estamos, é muito mais seguro se fala com o médico, como nós estamos falando, do que ir até o pronto-socorro. Então, ele vai aceitar qualquer termo, qualquer condição, sobre qualquer coisa para poder ser atendido. E aí vem uma preocupação muito grande. Como é que serão transmitidos esses dados e armazenados esses dados? Quem poderá ter acesso a esses dados? Por uma questão de segurança para ambos, essas consultas são gravadas. Eu não estou falando só do prontuário eletrônico, né, o prontuário digital, que é também um outro aspecto que os hospitais vão vivenciar no âmbito do direito médico, que eles vão criar bancos de prontuários. E, aliás, o SUS está fazendo bancos de prontuários. Né? E minha preocupação é quando seguradoras de saúde fizerem bancos, tiverem acesso a bancos de prontuários e saber qual é o seu risco para aumentar a onerosidade do prêmio. Então, é uma situação gravíssima que temos que fazer. E o que me preocupa também, Maurício, é que na ignorância eles podem trocar descontos por acesso aos seus dados pessoais de saúde. Por exemplo, você que é um sujeito magro com histórico atlético, certamente com seu histórico atlético, você conseguiria um desconto muito bom em qualquer seguro. Bastaria você abrir os seus dados pessoais de saúde. Já eu, não tão magro e certamente com zero histórico atlético, eu ganharia um adicional de 30%.
Então, isso começa a gerar algumas preocupações, porque nós vamos transacionar dados pessoais de saúde porque nós não temos consciência da relevância deles. E quando nós falamos de saúde, nós estamos falando de vulnerabilidade, fundamentalmente. O paciente é um ser vulnerável em relação a isso. E aí eu entro em relação às três coisas que dizem respeito, definitivamente, à bioética e proteção de dados. Primeiro, que são os sistemas de rastreamento, que é a grande discussão atual, que São Paulo, 20 dias antes, já estava fazendo, antes de oficializar que estava fazendo rastreamento e tudo mais. Eu bati um papo muito legal com o Bruno Bioni sobre isso, em que nós discutimos os modelos de rastreamento que existem no mundo, no combate à Covid-19. Eu não sei se você já falou sobre isso com seus alunos. Sim. Já, A gente conversou um pouco na última live sobre isso, sobre alguns rastreamentos. Tem um texto meu no Conjur que eu também falo um pouco disso, e você falou do Bruno Bioni. Tem até um livro, que eles lançaram um edital, né, para selecionar alguns ensaios para um livro sobre o Data Privacy, né, lá do Bruno Bioni e do Rafael Zanata, para selecionar alguns ensaios para lançar um livro sobre o tema de proteção de dados pessoais e o Covid-19, e eu enviei um ensaio que foi selecionado. Em breve eles devem lançar esse livro, inclusive. Você falou deles. Eles vão lançar um livro com, acho que, 16 ensaios sobre o tema. Eu também discuto um pouco isso lá, tanto no Brasil como no mundo, né? Assim, algum retrato, bem daqui breve, que tinha que ser um texto de 5 páginas, mas a gente trabalha um pouco. E aqui no Brasil, não só São Paulo, como aquela notícia que teve sobre Recife, né? Não sei se você acompanhou, a gente também discutiu um pouco, porque na última live, que foi com o Marcos Erhardt, que é da UFAL, mas ele transita muito em Recife, né? Então a gente também discutiu um pouco essa situação. Mas acho válido você explicar o caso de São Paulo. Eu acho válido você explicar. Assim, acho válido só recapitular e remeto, então, que assistam a live anterior, só para ver os modelos. Não tem mais como. Você não fez download? Você não faz download delas? Mas ficou no Stories, né? Mas acho que não preciso download, não. Eu só botei no Stories. Não, essa daqui eu vou fazer download, depois te dou para colocar no YouTube. Pronto. Fica lá, isso daqui é um material rico, eu considero. E o que é interessante da proteção de dados em combate à pandemia é que em inúmeros países que tiveram bastante sucesso, fez parte da estratégia a utilização de dados pessoais, o rastreamento. Agora, não é porque no Brasil não temos uma lei em vigor que nós não temos proteção. Na verdade, faltou um pouco de estratégia, talvez até habilidade político-judiciária ou jurídica, aí de, ao fazer essa medida provisória, já estabelecer ali, com base no artigo 5º, inciso 10 da Constituição, como é que seria feita essa privatização, essa proteção à privacidade de todos os usuários cujos dados estariam sendo utilizados ali. De modo que é importante na utilização do combate ao Covid-19 e dá para conciliar tanto o direito à proteção de dados quanto a sua utilização para o combate. É uma coisa muito relevante. Digo mais, há aqui uma lacuna que ninguém está olhando, que é a utilização de dados pessoais que você já consentiu a utilização antes da pandemia. Então, por exemplo, há vários aplicativos que nós utilizamos, eles geram geolocalização e você já consentiu com isso. Isso pode ser utilizado. Então, não adianta nada você falar mal do gestor de saúde que está utilizando, ir no judiciário e conseguir eliminar como conseguiram, mas se o teu Facebook já tem um consentimento para geolocalização, se o teu Google já tem um consentimento para geolocalização. E digo mais, há um outro ponto cego aqui, Maurício, que era um segundo aspecto que eu queria dizer, que a inteligência artificial do Google, por meio de Big Data, consegue prever para onde vai expandir as doenças, várias doenças. O Google, inclusive, auxiliou no combate a algumas epidemias de se alastrarem. De que modo? O que é que você não pesquisa no Google? Hoje em dia, tudo, né? Até como fazer arroz. Você pesquisa no Google.
Antes a gente ligaria para a mãe, hoje não, da Google. Então, veja se no caso, eu estou com febre, você começa a digitar os seus sintomas. Febre, dor de cabeça, parará, parará, parará. Ao mesmo tempo que você também pesquisou ali do Google passagens. Então, o Google sabe quem são as pessoas que pesquisou uma série de sintomas relacionados a uma doença. Então, ele sabe que você, Maurício, tem possivelmente tais doenças. E ele sabe também para onde você vai ou de onde você veio, porque você autorizou a geolocalização dele. Ou então sabe que eu sou hipocondríaco, né? Ah, você é hipocondríaco? Não, tô dizendo, ele pode saber também isso, né? Se o cara. Todo dia você está pesquisando lá, dor de cabeça, dor do nariz. O cara pode não estar nem doente, né? Mas. E aí Essa informação ele vai ter. Você pesquisa no Google que tem as piores hipóteses, né? Então, do tipo, Sim. terminal. Câncer, sempre, né? É quase um house, né? Not lupus. Exato. O tempo todo lupus. Sempre tem a hipótese do lupus ali. Então, Maurício, me parece que são circunstâncias ligadas à bioética e que, inclusive, tem muito a ver com a própria pandemia, que estão passando silenciosas neste momento. Nós não estamos percebendo-as, estamos discutindo o uso apenas do rastreamento do celular pelas telefonias, mas me parece que o rastreamento do celular pelas telefonias é o meio mais fácil de você vigiar, que você só tem uma telefonia que você usa. Então é fácil monitorar o que ela fez com o teu dado e para quem ela entregou. Agora você usa não sei quantos aplicativos que você autorizou que te rastreiem ou que façam um monte de coisa com os teus dados. O Google, que sabe exatamente o que você está sentindo. Você quer saber como passar a dor de um término de relacionamento, você dá Google, para poder encontrar aquela resposta ali. Então o Google sabe que você terminou um namoro, inclusive. Então, o Google sabe de tudo, porque você pesquisou e você forneceu esses dados ali. Então, por ali, você também conseguiria ser rastreado, saber onde você teve, o que você fez. E isso está passando batido neste exato momento. É claro que nós estamos contando com a bondade dos bons, então Google e Facebook fizeram aí acordos no sentido de fornecer o que eles têm para ajudar com uma big data de rastreamento, mas a gente não pode depender da bondade dos bons. Então, aliás, o próprio Facebook já fez, isso é um caso que me veio agora à mente, o Facebook já fez pesquisas com dados pessoais envolvendo saúde emocional. Ele simplesmente, e isso é um absurdo, sem pegar o consentimento dos seus usuários, sem avisar o que estava fazendo, ele falou assim, vamos ver o quanto eu consigo mexer com o humor da pessoa. E aí ele pegava e tinha as palavras tristes que estavam tagueadas, e aí ele começou para um grupo só mostrar mensagens ou posts da rede orgânica da pessoa tristes, de modo que a pessoa, por várias e várias semanas, percebeu o mundo numa bolha mais triste. E outro grupo começou a colocar mensagens felizes e organicamente, de modo que ela percebia um mundo mais feliz. Qual é a conclusão? E é óbvio, né? Acho que nem precisava de pesquisa disso. Aqueles que foram colocados numa bolha que só apareciam coisas felizes ficaram mais felizes, começaram a postar coisas mais felizes, e aquelas pessoas que estavam expostas a mensagens mais tristes começaram também a replicar mensagens tristes, a expor sentimentos negativos, a colocar fotos em sépia ou preto e branco. De modo que, e assim, sem nenhum acompanhamento, sem nenhum monitoramento, sem saber que se o sujeito tinha tendências a suicídio ou a depressão ou não. E depois, como é que você ia monitorar se ele ia voltar naturalmente a ser feliz depois daquilo ali? É um absurdo, é um controle da sua bolha ali que também foi absurdamente antiético. Então, veja, enquanto o Facebook está sendo fofinho agora de fazer esses convênios e tudo mais, não dá para dizer que ele é propriamente bom, não dá para contar com a bondade dos bons já diante do histórico deles. Henderson, nisso daí, você quer completar alguma coisa? Não, eu ia dizer que esses, eu falei bastante, agora é minha vez de ouvi-lo. Eu só queria listar esses pontos. Nesse ponto aí que você estava falando do Google, né, que fez sem autorização, mas essa, só para deixar claro para quem está nos assistindo aí, essa é a prática do Google. Tá? A prática do Google é agir de uma maneira pirata, de uma maneira criminosa. A prática do Google é invadir e, se alguém reclamar,
ele vai lá e se justifica, ou paga o que tiver, ou pede desculpas, né? Peço escusas, como era na moda de um certo ministro. Mas, mas ele vai fazendo, né? Ele vai ali passando adiante, ele vai ali invadindo esses direitos. E nesse momento, o que eu acho que acontece é que simplesmente isso fica mais visível para a população em geral. Né? Agora, sobre esses monitoramentos e resultados, né, no controle aí da pandemia, eu acho também que tem resultados conflitantes em termos de pesquisa. Porque já vi declarações de autoridades, inclusive de outros países, dizendo que, a despeito do monitoramento, a eficácia esperada não foi alcançada. Uhum. Né? Então, a minha preocupação também é que é a seguinte: nesse momento, as pessoas, por medo, não é, da pandemia, ou pelo espírito solidário realmente, né, dizer assim, não, eu aceito sacrificar essa parcela da minha privacidade, ou eu aceito sacrificar essa parcela dos meus dados pessoais, porque isso é importante para a comunidade. Né? É importante que haja um combate a essa pandemia, já que nem todo mundo tem meu histórico de atleta. Né? E aí o coronavírus pode ter uma consequência mais devastadora. Então, mas só que o ponto é que isso é vendido de uma forma como se eu cedo os dados, e se eu sou vigiado, logo eu tenho uma solução mais rápida da pandemia. É. Eu não estou dizendo que não haja uma relação, certo? Eu acho que as medidas de monitoramento podem sim ajudar em alguma maneira no combate. Mas eu acho que há também um aproveitamento do momento para vender, né, esse mundo sob vigilância, para fazer com que as pessoas aceitem se submeter a um tipo de monitoramento, a um tipo de vigilância, que antes elas não aceitariam conscientemente, porque elas já estão submetidas. Né? Elas já estão submetidas. Mas que elas não aceitariam conscientemente, para se gerar esse consentimento. Né? Assim, para gerar essa quebra de paradigma. Porque tem muitas coisas também que as pessoas no dia a dia provavelmente não aceitariam. Por exemplo, para não ficar só na internet, né? Porque às vezes parece que proteção de dados só a internet, não é? Uma coisa bem clara já há algum tempo. As farmácias com o nosso CPF, Para né? desconto. Para desconto. Desconto, para desconto, né? As farmácias com o nosso CPF. Mas uma coisa não comum normalmente, mas que agora muitas vezes as pessoas aceitariam e tem sido muitas vezes obrigatório por parte do poder público, né, para com as pessoas. Testes instantâneos de coronavírus. Sim. Né? A pessoa submetida a uma medição de temperatura ou a pessoa ser submetida ao teste realmente, um teste rápido para verificar se tem coronavírus ou não. Né? Vamos sair do contexto da pandemia. Imagine que você. Estou aqui de Salvador. Imagine que você, para entrar no Carnaval de Salvador, você fosse obrigatório você ser submetido a um teste para HIV e outras doenças venéreas. Você vem para Salvador nessa época do ano, então você, quando chega no aeroporto, você vai ser testado para HIV e outras doenças venéreas. Se você tiver alguma, você volta, você não entra. Né? Então, note que eu trago esse exemplo fora da perspectiva da pandemia para que a gente possa fazer um comparativo
de como coisas que nesse momento eventualmente são aceitas, coisas que eventualmente são normalizadas, num contexto regular, não seriam. Uhum. Né? Porque eu imagino que a maior parte das pessoas não se submeteria a fazer exame para seja lá o que for, seja lá que espécie de exame for, para poder ter acesso num voo nacional, Sim. ou para poder desembarcar num certo lugar. Né? E são dados aí que são dados pessoais sensíveis. Né? Até porque, por exemplo, não se sabe ainda o espectro de sequelas que o coronavírus pode gerar. Né? A médio e longo prazo, como é uma situação nova, tudo bem, há um certo quadro generalizado, mas vira e mexe, aparece algum caso, a gente ouve vê alguma notícia de uma consequência que não é uma consequência normal nos casos, mas que para aquele sujeito teve. Né? Então, muitas vezes, por exemplo, o sujeito ser detectado como alguém que teve coronavírus, esse dado, embora, volto a dizer, eu estou dizendo que ele não deve ser testado, eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que é importante que a pessoa seja testada. Porque quanto mais teste, mais fácil para combater. Né? Só para deixar bem claro aqui minha posição. Mas o que eu estou colocando é que a realização desse teste agora pode trazer consequências para o futuro desse sujeito que a gente não tem como mensurar exatamente. Né? Porque, como você estava mostrando ali, a questão da cadeia da pesquisa de um medicamento, que você falou que ela tem 7 pessoas jurídicas, 7 CNPJs, né, que não podem morrer, 7 CNPJs que estão ali tendo acesso aos seus dados. Do mesmo modo aqui, né? Eu vou ter esse teste e aí pronto, fulano está com coronavírus. Isolamento, tal, né? Todas as medidas necessárias. Mas e depois? Né? É, os dados do tratamento desse sujeito e do impacto que isso teve na saúde desse sujeito. Né? Eles vão para onde? Esses dados vão ser. Porque no primeiro momento, em tese, eles não vão ser nem anonimizados de início. Né? Porque, como há uma ideia de rastreamento dos sujeitos, então é importante que saiba que é X que está com coronavírus para que se possa cuidar dessa pessoa ficar isolada. Né? Não dá para dizer é alguém, é X, é esse sujeito daqui. E ele tem que ficar em isolamento social, ele tem que ser internado, ou seja lá o que for. Mas, e depois? Quem é que está tendo acesso a esse dado? Né? Tá, assim, quem garante que esses dados no futuro não vão ser utilizados de uma maneira indevida? Porque note, o modo como se deu a obtenção desses dados não é um modo regular. Eu não estou nem dizendo que ele é ilícito, certo? Me parece que é Não, ele é possível de inseguro. pensar. Ele é lícito, mas inseguro. Exatamente, né? Os parâmetros que Mas, a gente conhece, você poderia ter outros critérios. Aqui na pandemia é o que está dando, é uma guerra. mas embora lícito, é atípico o Uhum. modo de obtenção. Né? Essa cadeia do tratamento de dados começa de uma maneira atípica que não é a maneira do consentimento, que em tese é a mais comum, né? Ainda mais em se falando de bioética. E isso me gera uma preocupação, primeiro, não só em relação às consequências disso nesse momento, como também em relação às consequências disso para o futuro, não só quanto a esses dados, mas quanto à formação de um novo paradigma. Porque, como você falou, a telemedicina houve uma abertura agora, mas vai ser difícil depois voltar atrás. Do mesmo modo, né, se a gente começa a enxergar exceções para tratamento de dados, ainda mais falando de dados pessoais sensíveis, será que depois também não é difícil a gente voltar atrás?
né? Eu vou te devolver a palavra para você falar mais um pouquinho, porque nosso tempo aqui já está quase indo embora, né? É, Para você dar mais uma contribuição aí e a gente encerrar, infelizmente, que está muito bom. uma pena, mas vou entrar nas considerações finais já, Maurício, É, porque eu entro novamente te agradecendo, porque primeiro é sempre um privilégio, né? Além da discussão científica, há uma amizade por detrás desses dois quadros que transcendem Salvador a São Paulo. E isso, para mim, é um privilégio gozar, fluir digo mesmo. da sua amizade. E o quanto eu aprendi hoje, o quanto eu pude fazer conexões de saberes, né? E bioética, ela nasce, como eu falei, como uma ponte de saber. E eu fico um convite a você, uma provocação. Você viu o quanto de coisa que tem em bioética necessitando de uma contribuição da proteção de dados. Está tudo em aberto, em bioética está tudo em aberto. A proteção de dados ela ainda está sendo tomada, formando uma consciência doutrinária neste país. E junto com a consciência doutrinária, nós temos que criar uma consciência social dela. E dentro da consciência social, não só para os usuários leigos, né, que não sabem exatamente o que estão se envolvendo, da mesma forma que nós explicamos o Código de Defesa do Consumidor quando ele foi aprovado, fazendo 30 anos agora, né? Então, quando foi uma grande, assim, um trabalho social de conscientização do Código de Defesa do Consumidor, creio eu que nós também, e você tem um papel importantíssimo nisso, precisamos divulgar socialmente, conscientizar socialmente o que são dados pessoais e sua relevância para o mundo contemporâneo. E acho que isso envolve não só os leigos, mas também os técnicos não jurídicos, que é o caso dos profissionais da saúde. E aí eu chamo a baila bioética. Acho que há muito a ser conversado, a ser contribuído e a resenharmos ainda para deixar um legado já para quando essas situações forem ocorrendo cada vez mais. Eu agradeço mais uma vez o convite, agradeço a todos aqueles amigos que estão nos acompanhando agora, espero que tenham gostado. Se tiver alguma dúvida de tempo, a gente ainda tenta responder. É, né? Digo mesmo, Henderson. Eu acho que foi muito produtivo. Infelizmente, o Instagram ele só dá 1 hora, mas a gente tem mais 6 minutos e um pouquinho aqui, até para responder alguma pergunta que eventualmente surja, como você falou. Mas, enquanto isso, eu ressalto que eu concordo com você, né? Eu acho que mais do que legislação, mais do que legislação, a questão de proteção de dados pessoais passa por uma necessidade de educação, Uhum. né? Assim, no momento, sempre que eu faço alguma palestra ou essas lives aqui, ou converso com meus amigos, quando acaba, tem um monte de gente traumatizada. Sabe como é? Sempre Eu assim, vi meu alguém Deus, eu comentando vou. Black Mirror. Black Mirror. Teve alguém que comentou aqui Black Mirror. Um amigo meu, enquanto a gente estava aqui conversando, mandou uma mensagem falando: vou morar numa cabana no meio do mato, sabe? Porque é realmente impactante. Né? É realmente impactante. E eu acho que à medida que a gente for tomando conhecimento das coisas que acontecem, é possível não só que os usuários passem a ter maior cuidado com seus dados, mas eu não gosto de jogar a culpa para os usuários, né? Porque há uma máquina gigante por detrás impulsionando isso. Mas no momento que a gente vê as pessoas começando a tomar consciência do problema, a sociedade também pode funcionar como uma forma de pressão Uhum. para que essas políticas das empresas, né, e as políticas públicas vão numa direção que seja uma direção de mais cuidado com o sujeito, né, de mais proteção para com o sujeito. Eu estava hoje vendo um pedacinho da live que eu vi que a Anitta fez com o Molon, né? Puxa E, vida. e ela fez uma antes com o Prioli, né? Aquela Gabriela Prioli. Ela- E eu achei uma ideia assim, sensacional, porque
É disso que a gente precisa também. Né? Pessoas que tenham muito acesso, que conseguem penetrar muito numa camada de população gigantesca, porque é a partir daí que a gente consegue formular uma sociedade mais consciente. E como está dizendo, não é para que o cara tenha que ler todo o termo de consentimento toda vez que ele vai instalar um aplicativo, né? Ou que ele tenha que entender cada termo que está no termo de consentimento livre e informado quando ele vai fazer um procedimento médico qualquer. Mas que haja uma política pública, uma consciência social que chame a responsabilidade os sujeitos que vão ficar responsáveis por aqueles dados. Né? Me parece que, claro, é importante que as pessoas tenham consciência individual, sim, mas é importante também que isso seja visto de um modo coletivo, né? Que isso seja tratado como pressão por parte da sociedade, seja para as empresas, né? Para as práticas, para que as empresas instalem práticas nesse tratamento de dados que sejam práticas as mais protetivas possíveis, como também para que o governo, através de agências, né, ou seja lá qual for o modo de fiscalização que venha a ser instalado efetivamente, tomem cuidado com esse problema. Né? Então, gente, eu acho que foi muito produtivo, agora a gente já está realmente no limite do tempo. Quero agradecer mais uma vez, Henderson, por você ter aceitado aqui o convite. Sempre uma alegria estar com você. Como você disse, seja conversando qualquer coisa, ou coisas jurídicas, como muita gente conversa. Mas foi muito legal a gente poder ter essa oportunidade de ter esse bate-papo aqui ao vivo. Eu que Tá agradeço, certo? meu cara. Foi uma satisfação. Pessoal, muito obrigado a todo mundo que acompanhou. Né? Eu vou deixar disponível aí nos stories, se conseguir, né? Porque eu soube que às vezes está dando um problema, mas enfim. Que aí fica 24 horas, ainda você já falou que vai baixar também, para que depois a gente disponibiliza. E espero que todo mundo tenha gostado. Agradeço muito aí a todo mundo que parabenizou, disse que gostou. E em breve eu vou ter mais outras falas aqui, e Renasceu também, mas vai ser no contexto do Congresso da UFBA, que é um congresso aberto. Então, quem quiser se inscrever, procura aí Congresso Virtual UFBA, que vai ter coisas interessantes lá. Tá certo? Valeu, gente. Obrigado. Boa noite. Um Tchau, abraço. tchau. Tchau, Henderson. Um abraço.